Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo, vem
Graça e paz, queridos irmãos, todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz por ter os irmãos logados aí, vários irmãos, amigos que estão conosco, conectados, uns pelo Instagram, outros pelo Facebook, e assim também teremos outros que haverão de nos assistir mais adiante. Então, somos gratos pela vida e pela conexão de cada irmão em sua casa, ou no trabalho, ou a caminho de casa, seja como for que estão nos assistindo. Desde já agradecemos e todos são bem-vindos. Hoje, 9/7/2020, quarta-feira, aliás, 8/7/2020, quarta-feira, estamos propriamente às 19h50 e estamos aí para ter mais um culto de oração aqui com os amados irmãos e com todos aqueles que haverão de nos assistir. Então vamos iniciar esse trabalho orando ao Senhor. Desde já, quero que você possa sentir bem à vontade aí para poder orar em sua casa. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos hoje aqui e poder, através dessa transmissão, orar com os nossos irmãos e juntos aqui manter um laço de oração, de comunhão e também no meditar da palavra de Deus, porque a tua palavra é boa, a tua palavra é eficaz e assim, ó Deus, através desse momento de oração e de explanação da tua palavra, possamos então juntos aprender mais com o teu santo e precioso Espírito. Obrigado, Senhor, pela presença do irmão Renato, irmão Adriano, novamente. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem dado livramentos e ajudado de maneira muito especial a cada um. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Então, mais uma vez, queremos aqui chamar a sua atenção para que a gente possa fazer a leitura do texto bíblico e após essa leitura nós teremos um solo. Nós recebemos durante a semana um solo da irmã Heloíse e guardamos esse solo para que a gente possa aí também ter a participação das nossas crianças. E ficamos muito felizes com este solo, junto aí com a irmã Sandra Arcanjo, que tem ajudado sua sobrinha, principalmente quanto à afinação, a como está aí louvando a Deus, e isto é salutar, é muito agradável, é bom ensinar as nossas crianças no caminho que se deve andar, para que quando crescer não venha a se desviar deste caminho. E este caminho é o caminho santo de Jesus, o santo evangelho de Cristo Jesus. Então, nós vamos ouvir este solo. Depois desse solo a gente continua glorificando a Deus, mas antes temos a leitura bíblica. E eu quero que você preste bem atenção nessa leitura aí, porque com certeza Deus vai falar mais uma vez ao teu coração. O texto do Apocalipse, capítulo 2, verso 10, nos diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei.
Muito bem, irmãos. Depois de um momento tão significativo de louvor e adoração, eu quero aqui manter um momento de oração com você. Nós temos alguns irmãos que estão aí conectados e quero aqui lembrar o nome de alguns irmãos. É bom mandar um abraço à irmã Carminha, a Adeilson, que tem ajudado aí. A irmã Carminha está conectada. O irmão Luciano, que está conosco. É bom também ver a irmã Daniela Santana, que está a caminho de casa, está voltando do trabalho. A irmã Nalvinha, Adeilson Barbosa, mais uma vez citamos Adeilson. Esses são os irmãos que estão pelo Instagram e temos também alguns outros irmãos pelo Facebook. A irmã Dezinha, a irmã Mary Ruth, a irmã Nancy Soares, a irmã Nicinha, a irmã Neide Gonçalves está com a gente também. Nós agradecemos estes irmãos que estão conosco, conectados também pelo Facebook. Eu quero aqui mandar também uma felicitação que nos chegou à irmã Tassiana, do irmão Denilson, que completou mais um ano de vida. Deus continue abençoando a irmã Tassiana, sua casa, seus filhos, sua parentela, que Deus continue aí ajudando e abençoando. A irmã Elaine Santos também está com a gente pelo Facebook. Quero também, irmãos, aqui fazer um pedido de oração. A irmã Mana, né, está com a gente também, assistindo aí. Um pedido de oração que vem da irmã Leninha e o irmão pelo irmão Anderson, a irmã Leninha, do irmão Paulo, da irmã Neinha, e que na verdade vem pedindo orações em favor do seu filho Anderson. Então nós convocamos os irmãos aí a guardar o nome do irmão Anderson, para que a gente possa orar já já. Também a irmã Fernanda tem aí o pedido de oração, que é em favor de sua mãe, que ela falou que ela levou uma queda e desde essa queda ela vem adoentada. Então devemos estar orando em favor da mãe da irmã Fernanda. Também nos chegou um pedido de agradecimento que vem da irmã Gabriela. A irmã Gabriela está agradecendo a Deus as bênçãos alcançadas. Também nós estamos aí com o nosso irmão Edivan Carneiro, está com a gente pelo Instagram, aliás, ele está pelo Facebook, não é? Temos outros irmãos. Quando eu passar para o Instagram aqui, então eu vou citando também os amados irmãos. Então, eu quero aqui manter um momento de oração para que a gente possa juntos aí, irmãos, levar esses nomes em favor do Anderson, em favor da mãe da irmã Fernanda, também agradecendo a Deus pelas bênçãos alcançadas da irmã Gabriela, orando também pela irmã Tassiana, do irmão Denilson e toda a sua casa, para que Deus continue aí lhe dando anos a mais de vida. Então vamos orar e vamos manter essa corrente aí de oração. Você pode ficar de joelhos na sua casa aí, você pode apresentar os seus pedidos de oração também, além desses que foram citados aqui, para que a gente possa manter aí um momento de clamor a Deus nesse momento. Então vamos lá. A irmã Idioneide Portela também está conosco, a irmã Sandra Arcanjo, o irmão Samuel Arcanjo. Então vamos lá, vamos orando, e nós estamos citando esses irmãos para que a gente fique na lembrança aí,
para que a gente possa estar também orando, além daqueles que vão assistir ou aqueles que não puderam estar conectados agora. Então vamos lá, vamos orar. Bendito Deus, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós imploramos ao Senhor que o Senhor continue nos ajudando e tendo misericórdia de nós. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos os nossos irmãos, a todos aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo, todos aqueles que estão nos ouvindo, de maneira, ó Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, eles sintam a presença do Teu Santo e Poderoso Espírito, que o Senhor possa ajudá-los de maneira sobrenatural, que eles sintam a presença do Senhor, a força do Senhor, o refúgio do Senhor, e que eles possam experimentar que o Senhor é socorro bem presente em todos os momentos da vida. Assim também te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos alcançadas, te agradecemos pelo pão, pelo alimento sobre a mesa, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo levantar, pelo sol, pela lua, as estrelas, pela sobrevivência. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos alcançadas, pelos anos, ó Deus, acrescentados de vida que o Senhor tem dado, tanto a nós como a muitos dos nossos irmãos. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos e também, ó Deus, colocamos diante do Senhor os necessitados, os que não tiveram, ó Deus, condição de alimento, aqueles que estão, ó Deus, perecendo. Te colocamos em Tuas mãos nesse instante para que o Senhor providencie e ajude a estas pessoas. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe muito bem. Assim, ó Deus, te apresentamos também os que estão desempregados, por conta, ó Deus, desse momento tão difícil. Ó Deus, te pedimos pelos empresários, pelos comerciantes, pelas empresas do Brasil. Te pedimos, ó Deus, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de cada funcionário, de cada patrão. O Senhor tenha misericórdia de nós. Assim, ó Deus, salva esta nação. Tendes compaixão desta nação. A nossa nação, a nossa pátria querida. Assim, ó Deus, te apresentamos os que estão enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão gemendo, seja, ó Deus, qual for a enfermidade, no nome do Senhor Jesus te apresentamos e cremos que o Senhor tem poder e autoridade sobre toda enfermidade. O Senhor é médico dos médicos, diz a tua palavra. E cremos, ó Deus, na tua palavra, esperamos nela, porque sabemos que o Senhor é Deus de palavra, o Senhor é fiel. Assim te apresentamos, ó Deus, também os encarcerados, aqueles que estão encarcerados, cumprindo pena. Tendes compaixão, tanto, ó Deus, dos cárceres femininos, como dos cárceres masculinos. Tendes compaixão, ó Deus, para que este povo possa então ouvir a voz do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e assim, ó Deus, se consertar. Assim, ó Deus, ter nova oportunidade, nova chance, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Cristo Jesus, que está vivo, diz a tua palavra, morreu e ressuscitou, e vivo está para a glória de Deus, porque Ele é grande em perdoar, grande em misericórdia, grande em justiça. Assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, te apresentamos também as autoridades constituídas do nosso país, para que o Senhor tenha, ó Deus, compaixão dessas autoridades. Te pedimos no nome do Senhor Jesus, que cada uma dessas autoridades
tem a consciência plena do seu dever. E aqueles, ó Deus, que têm feito o seu mau trabalho, de maneira que o trabalho não tem sido eficaz, que sua consciência possa arder e ele possa se arrepender e fazer o que é certo enquanto há tempo. Assim te pedimos, ó Deus, em favor daqueles que estão assassinando, daqueles que estão roubando, daqueles que estão adulterando, fornicando, daqueles, ó Deus, que estão tentando suicídio nesse momento, te apresentamos em nome do Senhor Jesus. E assim, com esta oração, ó Deus, ampliamos com os nossos irmãos, cada um em sua casa, cada um fazendo aí seu pedido de oração, acrescentando, rogando junto com nós, ó Deus, clamando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós então imploramos e cremos que o Senhor é Deus para responder às nossas orações. Assim oramos e confiamos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, com esta oração ampla que nós fizemos, esperamos em nome do Senhor Jesus que Deus possa providenciar aquilo que na verdade você está esperando nele, porque Deus é a tua única esperança. Quero também aqui refletir na noite de hoje no texto que lemos do Apocalipse. Esse texto ele é bem oportuno porque ele fala de fidelidade. E quando nós falamos de fidelidade para uma sociedade infiel, é sempre tocar na ferida. Mas isso é necessário, porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então Deus tem um amor que não pode ser comparado com amor nenhum, porque o seu amor é sobremaneira. E Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta palavra que nos fundamenta, nos edifica, é uma palavra que nos chama então para o texto do Apocalipse capítulo 2, e aí nós temos o verso 10, que fala sobre a necessidade de ser fiel. E esse capítulo ele está direcionado diretamente à igreja em Éfeso. Ali no capítulo 2, vem direcionando a igreja em Éfeso, e agora no verso 10, a igreja em Esmirna. E aí essa carta de recomendação feita aí à igreja em Esmirna vem para que a gente possa também ser edificado da mesma sorte que o Espírito do Senhor edificou aquela igreja. E aí ele disse que era necessário que a igreja se mantivesse fiel até a morte e não temesse mal nenhum que sobremaneira pudesse vir. Este episódio é um episódio que fortalece a igreja e abre os olhos da igreja de uma certa maneira. Abre os olhos daqueles que estão dormindo, achando que a vida é um conto de fada, e ao mesmo tempo continua revigorando, avivando a fé daqueles que estão firmes e seguros, convictos da sua fé em Cristo Jesus. E aí o Espírito de Deus fala à igreja ali em Esmirna, dizendo o seguinte, dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é uma mensagem
muito contemporânea, é um aviso muito real e uma coisa que de fato não foge à realidade dos fatos da nossa sociedade, dos dias atuais. Então a gente percebe que cada sociedade vive os seus desafios, assim como o anjo do Senhor, o próprio Deus, estava aqui falando à igreja em Esmina, dizendo à igreja sobre a necessidade de se manter fiel ali no primeiro século, e já no primeiro século ela haveria de passar pelas tribulações, angústias, decepções, mas ela pudesse se manter fiel. E uma característica importante aí desta fidelidade é justamente a determinação. A gente precisa ser determinado para decidir de fato o que a gente quer dessa vida. Porque se a gente não for destemido ou determinado, a gente terá graves oscilações, graves problemas com relação àquilo que a gente de fato está almejando, aquilo que a gente deseja ser. Então, na verdade, o anjo do Senhor avisa a igreja, o Espírito do Senhor avisa a igreja. E quando a gente observa aí, a gente então tem o âmbito de que o texto nos convida a perceber que não devemos temer as dificuldades que se apresentam. Mas isso é mais do que natural, que todos nós, como seres humanos, temamos as dificuldades que se apresentam. E aí, o próprio Deus sabe disso, mas Ele nos conforta dizendo que aqueles que estão em Cristo devem se manter firmes, porque Cristo está segurando, está na condição de bom e fiel amigo, está na condição de Pai eterno, de refúgio, de rocha, para nos segurar diante dos vendavais desta vida. Então, ele na verdade reafirma um compromisso de fidelidade. E aí ele diz para que eu e você não temas diante dos momentos difíceis desta vida, porque não estamos sozinhos, uma vez que nós confessamos a Cristo como Senhor e Consumador dos séculos e Senhor das nossas vidas, sendo também que nós saberíamos que no mundo teríamos as diversidades, as aflições, as angústias, os momentos difíceis dessa vida, mas que o Senhor estaria presente nos auxiliando. Isto aí que é fé, é saber justamente que Deus está nos auxiliando, mesmo sem ver a presença física de Deus. E é isto que o Espírito do Senhor está falando àquela igreja, dizendo, mesmo que vocês não estejam vendo a minha presença física, mas vocês não devem temer, porque eu estou com vocês em espírito. E à medida que eu estou com vocês em espírito, eu estou ajudando e vocês não estão sozinhos. Isto é uma maravilha, isto de fato é que é a excelência de um Deus poderoso e Senhor e fiel em todos os momentos da vida do ser humano. À medida também que é importante observarmos que todo este fundamento, ele se alicerça quando nós estamos em Cristo Jesus. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para os crentes, ele está dizendo para os que creem e esperam nele, para os que confessaram com a sua boca. Ele não está dizendo aqui para o mundo, não. Ele está dizendo para a igreja, que a igreja não deve temer, porque ele está com a igreja. Ele não está dizendo isso, não está abrindo isso para todo mundo, não. Ele está dizendo para aqueles que estão em Cristo Jesus, fundamentado em Cristo e passando pelas tribulações desta vida, quer as tribulações pessoais,
quer as tribulações por conta do nome de Cristo Jesus, seja qual for, Ele está com a sua igreja. E é isso que a gente precisa entender aqui muito bem. A mensagem de conforto, de consolidação, é para a igreja que está firme, que está alicerçada. A igreja oscilante ou a igreja que está com um pé, sabe, no mundo, um pé na igreja, ou ora está quente, ora está frio. Então não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para os que estão fundamentados em Cristo Jesus, até porque vai ser cobrado esta fidelidade. Do mesmo jeito que Ele é voluntário e fiel para conosco, a sua fidelidade é voluntária. Nós não temos nada a oferecer a Deus, nada que temos serve para Deus, materialmente falando, mas sendo que, por sermos então feito criaturas à semelhança e conciliados com o Pai através do Filho, que é Jesus Cristo, vem então aí a paternidade, vem aí então a soberania de Deus sobre toda a sua criação e o amor expresso diretamente para todos os seres humanos, o qual Ele amou primeiro. É o que os evangelhos testificam, que Ele nos amou. Nós somos a primícia de toda a criação. Se somos a primícia de toda a criação, somos então muito especiais de tudo que Ele criou. E é por isso que o Espírito está falando à igreja, para que ela ouça, para que ela entenda e para que ela saiba que Deus é verdade, que Deus é fiel, que Deus é presente e que, na verdade, a igreja não está desprovida da presença sublime dele em qualquer momento da vida. Mas para isto, o Senhor também exigiu da igreja comprometimento, coragem para professar Cristo Jesus em qualquer lugar, coragem para assumir a fé, coragem para se manter fiel nela até a morte, ao mesmo tempo que ele disse que nós deveríamos ser destemidos, ou seja, deveríamos então ser fortes e enfrentarmos as dificuldades que se apresentam, sabendo que nós não estamos sozinhos e que haveremos de vencer as dificuldades por meio de Cristo Jesus que está conosco, e que as coisas não acontecem por acaso, mas que tudo tem um propósito definido e que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Percebe aí como as coisas vão se encaixando e vão se consolidando entre o homem e Deus, Deus e o homem, entre o crente e Deus, Deus e o crente. Percebe então a grandeza desta palavra que o anjo está transmitindo à igreja, mas também o anjo cobra a objetividade, determinação, e sem determinação a gente não chega a lugar nenhum. Conta-se uma história, é uma história que eu quero contar aqui, não sei se, logicamente, pode ser uma fábula, pode ser uma forma de se contar uma ilustração, e aí se tirar um aprendizado em cima dessa ilustração. Conta-se uma história de que uma ave de rapina muito forte, então pegou um bebê recém-nascido, num descuido, ela pegou e levou até o penhasco. Conta-se então essa história, que levou até o penhasco. Então se montaram uma equipe daquele vilarejo para tentar salvar esta criança o mais rápido possível, antes que a ave de rapina, aquela ave grande de rapina, que os irmãos sabem que a ave de rapina
pode ser o gavião, pode ser aqui no Nordeste é chamada de peneira, que é uma ave menor, né? O falcão, a águia e assim por diante. Essa linhagem aí, que tem garras grandes e um bico muito bem aí aguçado para digerir os alimentos. Diz a história que uma equipe daquela aldeia, então, se mobilizar urgentemente para tentar chegar até lá, para que a criança não fosse morta pela ave. E diz a história que muita gente tentou, mas ninguém conseguiu. Até que uma mulher destemida disse: eu vou subir. Mas sendo que todos olharam para ela e disseram: você não tem condição de subir, pois a senhora já é de idade. E já muitos outros novos tentaram, mas não conseguiram, chegaram no meio do caminho e voltaram, porque há muitos obstáculos para poder chegar até lá. Ela disse: eu vou conseguir, deixe-me ir. E então diz a história que, de tanto insistir, então deixaram aquela mulher já de idade ir. E aquela mulher, com muito sacrifício, foi e usou estratégias diferenciadas e foi subindo lentamente, demorou, mas chegou. E disse que ela chegou até lá e conseguiu resgatar a criança, trouxe a criança. E quando chegou embaixo, depois que desceu, então todos perguntaram a ela: como é que a senhora conseguiu este grande feito? Ela simplesmente olhou e disse: eu consegui porque eu tive determinação, objetivo, porque quem estava ali era meu filho e eu fui determinada a dar minha própria vida, morrer por ele, ou caso contrário, trazer ele vivo. Então perceba aí a história e aí o final que ela nos traz de grande entendimento, dizendo que aquela mulher conseguiu frente aos demais, porque era o filho dela. Havia ali a determinação no coração, pois era o filho, pois era o amor da vida dela, talvez era a única coisa que ela tinha ali, ou aquele único filho, e ali era a coisa mais preciosa que ela possuía na terra. Então houve coragem, determinação, houve ali objetivo de chegar lá e conseguir resgatar e trazer seu filho ali salvo em seus braços. Essa história nos alenta e nos convida a perceber que tem muita coisa na nossa vida que precisa da coragem, da determinação, senão a gente não chega a lugar nenhum. E muito mais chegaremos ao destino certo se estivermos com Deus do nosso lado, se estivermos com a ajuda de Deus, se estivermos bem engajados e afinados com Deus. Ele nos fará voar como águias, e voaremos e chegaremos a lugares que nunca, jamais poderíamos imaginar chegar, porque Ele é o Senhor de toda e qualquer situação. Com isso, o Espírito do Senhor diz à igreja que a igreja precisa ter coragem, ser destemida, precisa ter objetivo, precisa ser determinada aonde ela quer chegar. Se ela quer chegar até os confins da terra, que ela quer chegar então aos lugares altos para adorar ao Deus eterno em plenitude e em espírito. Então perceba aí que uma parcela importante do trabalho pertence também a mim e a você. E é importante também a gente perceber que a palavra do Senhor é muito clara. Hebreus capítulo 11, verso 37. Eu tenho aqui a seguinte palavra: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cobras,
de cabras, desamparadas, aflitos e maltratados, mas não renunciaram à sua fé. Perceba aí a palavra forte que nos dá então aí coragem para enfrentar os obstáculos, para enfrentar as tentações, para enfrentar as dificuldades das mais diversas e, acima de tudo, toda e qualquer tentação que venha para nos derrubar. E a palavra vem sacolejando a cada um de nós, dizendo que é necessário que a gente resista às tentações para que possamos ser vitoriosos e Cristo Jesus ser honrado e glorificado por meio da renúncia, por meio ali da nossa fé em ação. Então isto é extremamente importante para que eu e você possa perceber esta grandeza e esse chamamento a esta fidelidade. Este chamamento é para uma geração que seja forte, corajosa e fiel e destemida, que não tema as tentações, as artimanhas ardilosas de Satanás. E aí, com isso, vai no tocante àquilo que a gente vê no cotidiano, vai no tocante naquilo que a gente vê diariamente, as pessoas muito vulneráveis, com qualquer coisinha se machucam, com qualquer coisinha caem, com qualquer coisinha desanimam na fé, e a Bíblia não faz referência a isso. A Bíblia está fazendo referência para que eu e você sejamos fortes e corajosos, sejamos, portanto, insistentes, e aí, assim, seremos herdeiros da coroa que o Senhor tem para cada crente fiel em Cristo Jesus. E esta coroa é reservada para os fiéis que venceram e suportaram todas as aflições, seja ela qual for. No texto aqui, vem dizendo as aflições do fogo, de ser crucificado, de ser martirizado com animais, de ser levado às autoridades, de ser questionado, de ser tudo isto. Mas a Bíblia também fala de que as aflições são das mais diversas, seja fome, nudez, espada, seja o que for, dos mais terríveis problemas que nos ocasiona. Então a Bíblia está dizendo: ser corajoso e fiel, inclusive nas covardias, nas traições. E a Bíblia então nos adverte para uma realidade, um fato, e dizendo que seremos mais do que vencedores, se assim então compreendermos e exercitarmos esta fé sobrenatural, que é uma fé que nos eleva a um patamar de repouso e segurança nos braços daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Diz também uma história, hoje eu quero contar uma outra história para você, diz também a história de um missionário que muitos tentaram acabar com o trabalho em determinados lugares, e num certo vilarejo também, muitos opressores tentaram ali sufocar o trabalho. E diz aquele missionário que, ao tentar sufocar, pediam ali através de martírio, maltratando as pessoas, para que aquelas pessoas renunciassem a Cristo e rasgassem os evangelhos sagrados. E aí diz a história deste missionário que uma pessoa, em um momento muito especial, estava sendo maltratado e o seu ouvido estava sendo perfurado por um espeto. E à medida que estava sendo perfurado por esse espeto, a pessoa que estava do lado de lá dizia: diga que ele não existe e então pararemos por aqui. E aquela pessoa dizia assim: ele existe e está aqui comigo, ele existe e está cuidando de mim.
E diz então que até o outro lado do ouvido foi varado aquele espeto. E no final, então se soube que aquela pessoa que estava resistindo até aquele momento difícil era simplesmente uma criança de 12 anos de idade. E então diz o missionário, que tamanha fé, que tamanha coragem, que tamanha determinação em suportar as aflições, a dor, os martírios, em prol de uma palavra que nos promete a coroa de vida eterna. Então, hoje à noite, eu quero que você continue persistindo, continue na mesma coragem, continue aí fiel e determinado em Cristo. Se você não está nesses requisitos que eu estou falando aqui, desperta tu que dorme, desperta porque Jesus está às portas e está voltando, desperta tu que dorme, porque o Senhor está falando à sua igreja, desperta enquanto é tempo, porque senão as coisas vão passar e você passará com todas as coisas perecíveis desta vida, mas se você estiver em Cristo Jesus, então terás a coroa de vida eterna prometida pelo Senhor da ressurreição dos mortos, Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa te ajudar em todos os momentos da tua vida e que esta palavra fique aí sendo ecoada nos teus ouvidos, ecoada na tua alma, no teu coração. Quero aqui fazer alguns lembretes e pedidos de oração que nos chegou, os irmãos que estão pedindo aí ao vivo. Nós temos aí os agradecimentos, pedidos de oração e agradecimento. Peço oração pela minha tia Rosemar, por motivo de saúde. Está aí apresentado a Deus, Rosemar, nesse instante. Também temos outro pedido, que é o pedido de oração pela mãe, que se encontra enferma depois de uma queda. Esse eu creio que deve ser a irmã Fernanda. Temos também aí um agradecimento aos irmãos e irmãs que orou pelo meu irmão Agildo. Ele... Oi? É do irmão José Antônio, isso mesmo. Irmão José Antônio que sempre está ligado e conectado aí todas as lives. Então, o irmão do irmão José Antônio, Agildo, ele está recuperado. Glória a Deus por isto. Ficamos felizes, irmão José Antônio, por esta grande vitória também. Também há um outro pedido de oração pelo vizinho, seu Zezinho, está internado com suspeita de Covid. A irmã Carla está aí fazendo esse pedido. Também a irmã Solange Noleto pede oração em favor de sua mãe, pela vida dela também espiritual. Temos também a Aldenise Francisca, pastor, peço oração pelo meu sobrinho Mateus, que está doente. Então, nós temos aí esses pedidos que nos chegaram ao vivo e eu quero, então, fazer agora mais uma oração e acrescentar, junto com os irmãos, estes pedidos que foram lançados agora no ar. Assim também, continuar agradecendo e louvando a Deus por todos os irmãos que estão conectados agora à noite conosco neste culto de oração, tanto pelo Face como pelo Instagram. Mais uma vez, nós temos aí uma quantidade significativa de irmãos pelo Instagram e pelo Face. E nós ficamos muito felizes por estar aí vendo muitos irmãos conectados. Então, vamos orar. E também lembrando que já estamos na correria de cotação
para saber dos materiais necessários para a adequação do santuário, para que a gente possa, breve, daqui para o final do mês, possivelmente isto em conjunto com toda a igreja, a gente possa então reabrir a igreja, iniciando gradualmente os trabalhos no templo. Então continua orando, irmãos, porque durante essa semana a gente já está correndo atrás e também trazendo aí as adequações para que a gente possa aí, quando abrir, a igreja está preparada para receber de conformidade com aquilo que é exigido pelas autoridades. Está bem perto, se Deus quiser, continua firme, sê tu aí corajoso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos agora, mais uma vez, orar e acrescentar estes pedidos para que a gente possa aí suspender esse trabalho. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela inspiração da tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas, e eu sei que o Senhor se faz presente agora, nesse momento, em cada lar, cada vida que está nos assistindo. De maneira, ó Deus, pedimos mais uma vez ao Senhor que contemple todos estes que foram agora acrescentados no teu altar de oração, ó Deus, que foram colocados diante do Senhor, para que o Senhor pudesse socorrê-los. Em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos o socorro, o amparo, a ajuda, a continuidade para cada um deles. Assim como te agradecemos por todos as bênçãos, por todos os milagres que o Senhor tem feito e livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, pela melhora, pela restauração daqueles que estavam enfermos. E sabemos que eles foram restaurados e voltaram, ó Deus, à sua saúde mediante, então, a ajuda especial e sublime do Senhor. Muito obrigado por tudo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Te aguardamos sexta-feira, se Deus assim permitir, 19h30. Se atrasar um pouquinho, irmãos, fica firme, porque nós esperamos os irmãos para nos ajudar aqui, porque a gente não pode fazer sozinho. Então, pode ficar aí conectado. Sexta-feira continuaremos em oração e meditação da palavra do Senhor. Deus te abençoe.